crianças, bom dia! Que coisa boa estar aqui com vocês em mais uma aulinha da IBD para a gente aprender sobre mais um herói da fé. A gente vai agora começar como a gente começa sempre, juntando as mãozinhas, fechando os olhinhos para a gente fazer uma oração, tá bom? Papai do céu, obrigada por esse dia, obrigada, Deus, por a gente estar aprendendo tantas coisas com os heróis da fé. Obrigada por cada criança que está assistindo essa aulinha, obrigada por cada família, por cada papai, cada mamãe, cada irmãozinho. Queria te pedir perdão pelos nossos pecados, que essa palavra que o Senhor vai trazer para a gente agora fique guardada no nosso coração, que a gente te obedeça e viva cada dia mais de maneira que agrade o teu coração. Abençoa a nossa igreja, nossos pastores, nossos missionários e cuida de cada um de nós, cada criancinha. Em nome de Jesus, amém. Hoje eu vou contar para vocês uma história de um herói que eu gosto muito. O nome desse herói é José. José, ele era filho de Jacó e ele tinha mais 12 irmãos. Olha quantos irmãos, muita gente, né? Então, só que esses irmãos, eles não gostavam muito de José. Eles tinham inveja, porque o papai deles, o Jacó, ele amava muito José. Teve até um dia que ele deu uma roupa bem bonita para José. E aí, os irmãos pensaram num plano malvado. Sabe o que eles fizeram? Pegaram José e jogaram num poço. E enquanto eles estavam pensando, o que é que a gente vai contar para o papai quando chegar em casa, aí eles tiveram uma ideia. Eles viram uma caravana que estava passando, indo para o Egito. Essa caravana tinha muita gente, muitos comerciantes, gente que vendia muitas coisas, sabe? E aí essa caravana estava indo lá para o Egito e eles pensaram, já sei, vamos vender José como escravo, olha que plano malvado. E foi o que eles fizeram. Eles pegaram José e venderam como escravo, lá para o Egito. E aí, os irmãos de José pegaram a túnica, o casaco que ele estava vestindo, rasgaram ele todinho, mataram um cabrito e mancharam todo de sangue e levaram para Jacó, para o papai deles. Quando Jacó viu aquela roupa, só pensou que um animal selvagem tinha atacado ele, e era tudo mentira. Ele ficou pensando que José estava morto, mas não estava. Eles tinham vendido José como escravo lá para o Egito. Quando chegou no Egito, José ele foi vendido para Potifar. Potifar era o chefe da guarda do palácio lá do rei. E Potifar gostava muito de José, porque José trabalhava muito bem. José era servo de Deus e ele confiava sempre em Deus e ele obedecia sempre a Deus, então ele fazia tudo certo e ele dava o melhor dele todos os dias. E aí Deus abençoava tudo que ele fazia e abençoava as coisas de Potifar também, porque José estava lá administrando e cuidando de tudo. A mulher de Potifar um dia chamou José para fazer coisas que não agradavam a Deus. Ele ia trair a confiança de Potifar e ele disse não vou fazer coisa errada. E ela ficou muito chateada com isso. Sabe o que ela fez? Contou uma mentira para Potifar e Potifar acabou prendendo José. José foi parar lá na cadeia injustamente. Mais uma vez José foi vítima de um plano malvado e ele não teve culpa. José passou muito tempo lá na cadeia. Depois de muito tempo, chegou um dia que o rei teve um sonho muito estranho. Vocês já tiveram um sonho estranho? Já tiveram um sonho bom? Ou um pesadelo, um sonho ruim? Então, o rei teve um sonho muito estranho. E aí ele chamou os sábios, os adivinhos da época, para tentar decifrar, para tentar dizer o que é que esse sonho estava querendo dizer. E ninguém conseguiu descobrir, ninguém conseguiu revelar esse sonho. E aí, nessa época, o copeiro lembrou que quando ele estava lá na cadeia, o copeiro tinha passado um tempo na cadeia. Ele conheceu José e José revelou um sonho que ele tinha tido. E revelou o sonho de outras pessoas na cadeia também. E aí o copeiro lembrou, tem um homem lá na cadeia que sabe revelar sonhos. Eu vou contar ao rei. E aí ele foi lá no rei e disse, seu rei, olha, tem um homem lá na cadeia chamado José, que ele sabe revelar sonho. Ele revelou meu sonho. E aconteceu tudo o que ele havia mandado.
Porque Deus deu a José o dom de revelar sonhos, de explicar o que é que os sonhos estavam querendo dizer. E aí o rei disse, manda soltar José, manda trazer ele aqui agora, que eu preciso saber o que é que esse sonho estranho está querendo dizer. E aí soltaram José e levaram ele para falar com o rei. E o rei contou todo o sonho que ele tinha tido para José, e José explicou tudo que ia acontecer. E ele explicou que a terra ia passar por uma fase de seca, que eles precisavam juntar alimento. E ele já foi dando conselhos para o rei, falando o que o rei deveria falar. E o rei ficou, nossa, como esse homem é sábio. Esse homem tem o Espírito de Deus, ele tem muita sabedoria. Ele disse, você não vai voltar para a cadeia não, ó. Sabe o que é que você vai ser agora? Vai ser o governador do Egito. Olha, o faraó, o rei, ele deu muito poder a José. E aí José administrava tudo. Depois do rei, a pessoa mais importante era José. Já pensou? Que coisa boa! Ele ficou com muito poder e ele pôde voltar a trabalhar e ajudar e abençoar muita gente. Alguns anos depois, os irmãos de José estavam precisando de comida e foram lá pedir a ele. Depois de muito tempo, eles não reconheceram José. E aí José mandou chamar o papai deles e ele pôde reencontrar, ele perdoou todos os irmãos dele. Ele pôde encontrar Jacó de novo. Jacó ficou muito feliz. E ele levou a família toda para morar lá pertinho dele. E pôde abençoar a família dele também. Ele perdoou os irmãos e abençoou a vida deles, ajudou muito eles. Agora, a gente vai fazer uma atividade que eu vou explicar para vocês. Vocês vão precisar de um papel em branco. Vocês vão dobrar esse papel no meio, certo? E vocês vão fazer o seguinte, vocês vão desenhar nele uma casa. De um dos lados, ó, desse lado aqui eu vou desenhar uma casa. Desenhar aqui uma casa. Já sabem que a tia não é muito boa de desenho, mas eu vou tentar fazer uma casa aqui. Olha aqui como ficou a minha casa. Agora, do outro lado do papel, vocês vão desenhar a mesma casa. Só que agora vocês vão, ó, desenhar de olhos fechados. Não pode ver nem um pouquinho, tá? Se quiser, pode vendar os olhos. Pede a mamãe ou o papai para amarrar uma venda. E vocês vão desenhar a mesma casa. Vamos tentar? Vamos ver como é que vai sair minha casa. Ó, vou fechar o olho aqui. Vou tentar desenhar a casa, hein? Vamos ver como é que ficou? Olha só, a casa ficou toda torta, não foi? A porta ficou aqui, o telhado terminou antes, ficou tudo torto. Então, o que é que essa atividade quer dizer pra gente? Quando a gente está pertinho de Deus, quando a gente ora a Deus e procura escutar a vontade dEle, obedecer a vontade dEle, ó, nossa vida fica assim, fica tudo bem, fica tudo certo. A gente toma decisões corretas. E quando a gente toma decisões, quando a gente vive distante de Deus, olha como a vida da gente fica toda bagunçada. Deus abençoou muito José, porque José sempre procurava saber a orientação de Deus. José sempre falava com Deus, José sempre confiava em Deus. E aí, Deus abençoou muito a vida dele, mesmo tendo sofrido muito, né? Vocês viram o tanto que José sofreu. Ele ficou distante da família, ele foi preso, ele foi vendido como escravo pelos irmãos. Já pensou? Ponto sofrimento, mas ó, ele nunca deixou de acreditar que Deus sabia de todas as coisas e que Deus estava com ele, assim como ele está comigo e com você. Seja onde você for, se você pegar um avião, for lá em cima, pertinho do céu, ou se você entrar numa caverna, lá no fundo, Deus está com você aonde você for. E quando a gente fica triste, a gente precisa lembrar que Deus está com a gente.
que Deus nos protege, nos guarda sempre. Ele vai estar sempre com a gente. E basta a gente orar e pedir a direção de Deus, que Ele vai sempre nos mostrar o caminho certo, tá bom? A tia gostou muito de estar aqui com vocês, que essa palavra fique guardadinha no nosso coração, que a gente obedeça a Deus e fale, fique bem pertinho de Deus, para que a vida da gente seja igual aquela casinha, bem certinha, né? Onde tudo dá bem. Mesmo que a gente tenha dias tristes, que a gente passe por algumas dificuldades, fique com saudade, ou fique triste por conta de qualquer coisa, a gente vai sempre saber, vai sempre lembrar que Deus está no controle de todas as coisas e que Deus está aqui, ó, pertinho de mim e de você. Um beijo no coração de cada um. Deus abençoe. Boa semana. Tchau, tchau. Vai juntar todos esses e bem rápido, tá bom? Vamos lá!